Então, boa tarde, pessoal. Esse aqui é o nosso trabalho de física, certo? E então a gente vai falar sobre o sistema solar. Então a gente resolveu fazer gravado, certo? Para mostrar algumas imagens, alguns vídeos, certo? Para vocês entenderem melhor. Então, por favor, não riam da gente e façam silêncio, até porque o áudio não é muito bom, certo? Então, obrigado. Oi, meu nome é John. Eu vou falar sobre o sistema solar, os componentes. O sistema solar consiste de uma estrela média, que é o Sol, os 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre Marte e Júpiter encontra-se o cinturão de asteroides. Ao final do sistema solar encontra-se a nuvem de Oort, onde é o berço dos meteoros. Os 4 primeiros planetas são chamados de planetas terrestres, porque contêm em sua atmosfera uma compacta rochosa, que são eles Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os quatro próximos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de planetas gasosos, porque tem sua atmosfera composta maior parte por gases. Na nuvem de Oort encontram-se os 5 planetas anões, que são eles Ceres, Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Os planetas ocupam apenas 0,135% de toda a massa do sistema solar. O Sol ocupa 99,85%. O espaço interplanetário, os cometas, os meteoros, os asteroides e os planetóides ocupam os outros 0,015%. Todos esses planetas orbitam o Sol em um mesmo plano, chamado a elíptica. Então, eu vou falar a diferença entre os meteoros e os meteoritos, certo? Então, pessoal, para isso a gente precisa entender de onde principalmente eles vêm, certo? Então, entre o planeta Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, certo? Que é onde orbitam em torno do Sol milhares de fragmentos rochosos, certo? Que justamente são os asteroides. Por acaso, alguns deles desviam-se de suas órbitas, certo? E passam perto da Terra. Ao passar perto da Terra, eles deixam um rastro de poeira, digamos assim. E daí que nascem os meteoroides, os meteoros e os meteoritos. Então, o meteoroide é justamente aquele fragmento de rocha ou metal que é formado pelo rastro deixado pelo asteroide, certo? Que vaga no espaço, certo? Então, o meteoroide ele não chega a entrar no nosso planeta, certo? Ele vaga perto do nosso planeta. Mas o meteoroide ele tende, certo, a ser atraído pela gravidade da Terra, certo? E é justamente aí, ao entrar, ele vai atingir uma velocidade, certo, de cerca de 16 a 70 km por segundo. E tamanho é o atrito com a atmosfera que esse meteoro justamente vai riscar o céu, vai ser aquecido de tal forma que ele vai pegar fogo, literalmente, certo? E muitos desses fragmentos de rocha, de metal, certo, não conseguem sobreviver ao atrito, ou seja, eles explodem, certo, antes de chegar à superfície do nosso planeta. E é justamente isso que diferencia o meteoro do meteorito, ou seja, ele não chega na superfície da Terra, ele explode antes, certo? Ele não aguenta o atrito. Mas existem aqueles fragmentos de rocha, de metal, certo, que conseguem sobreviver a esse atrito com a atmosfera. E justamente eles, certo, esses daí que são os meteoritos,
eles vão explodir somente quando entrar em contato com a superfície do nosso planeta. Ou seja, ele consegue romper o atrito com a atmosfera da Terra e consegue explodir na superfície do planeta. Certo? Então, pessoal, essa é a diferença básica. O meteoroide, ele está vagando no espaço e ele está sendo atraído. E o meteoro, certo? Ele vai entrando na atmosfera do nosso planeta e ele atrita com ela. E o atrito gera a sua destruição. Mas o meteorito, ele consegue romper esse atrito, certo? E ele só vai explodir ao chegar na superfície do nosso planeta. Então, a título de curiosidade, o nosso planeta recebe uma grande quantidade de meteoros, certo? Por exemplo, em uma noite clara, a gente pode observar cerca de 5 meteoros num prazo de 1 hora. Galera, vou falar um pouco do sistema solar, da transformação do sistema solar. O sistema solar nasceu a partir de uma gigantesca nuvem de gás e poeira. Essas nuvens giram ao redor de um único ponto de maior gravidade, onde se localizará no futuro a estrela Sol. Por efeito dessa rotação, a nuvem vai ganhando a forma de um mundo que concentra em 6 núcleos. A maior parte da massa e poeira. Esse disco torna-se cada vez maior, mais quente e se condensa cada vez mais. O calor que isso resulta dá início à transformação do hidrogênio em hélio, através desse processo em que é liberado a energia, desencadeia-se uma série de reações termonucleares que ativam o núcleo da nuvem, surgindo assim uma estrela. O processo que aproximadamente 5 bilhões de anos atrás deu origem ao sistema solar. A formação e o aparecimento dos satélites naturais. Existem basicamente 3 formas de criação dos sistemas planetas e satélites. A formação simultânea, captura e o processo de catastróficos. No caso da formação simultânea, tem a sua gênese simultânea, a do planeta principalmente, durante a fase da sua formação chamada de proto-satélite, já está em órbita do planeta principal. Boa tarde, hoje eu vou falar sobre a posição em relação ao Sol. As órbitas dos planetas do Sistema Solar encontram ordenados a distância do Sol, crescente de modo que a distância de cada planeta é aproximadamente o dobro do que os planetas imediatamente anterior. Esta relação vem expressada matematicamente através da lei de Titius-Bode. Uma forma que resume a posição dos semi-eixos maiores do planeta em unidades astronômicas. Boa tarde, meu tema é os asteroides. Um asteroide é um corpo menor do sistema solar, geralmente da ordem de alguns centenas de quilômetros apenas. É também chamado de planetóide. Ceres era o maior asteroide conhecido desde 24 de agosto de 2006. Passou a ser considerado um planeta não. Possui brilho invariável pela sua forma irregular.
Alguns asteroides, no entanto, descrevem órbitas muito excêntricas, aproximando-se periodicamente dos planetas Terra e Vênus. Os que podem chegar perto da Terra são chamados de Egas. Deles é o famoso Eros. Os asteroides troianos constituem outros espécimes particulares de planetoides que orbitam fora do cinturão.